Antes de qualquer coisa, é preciso fazer uma reverência à memória das mais de 600 mil vítimas, dentre as quais 3 colegas nossos, Major Olímpio, José Maranhão e Harold. Particularmente me refiro ao Olímpio, que foi um guerreiro, esteve internado no mesmo momento que eu estive internado, vítima da Covid, não conseguiu resistir, mas certamente estaria aqui fazendo soar sua voz, com aquele estilo e com a coragem de enfrentar as dificuldades. Então, a saudação a todos aqueles que não puderam estar aqui nesse momento. Me perguntam ao longo desses meses qual foi o grande feito dessa CPI. É uma CPI diferente das CPIs da história do Congresso, da história do Senado. O grande feito seguramente foi dar voz àqueles que não tiveram voz, que não tiveram espaço nesse governo. As vítimas, seus familiares, a ciência, os profissionais de saúde foram ouvidos sequencialmente nessas cadeiras da CPI no Senado e puderam esclarecer a sociedade brasileira de fato sobre a tristeza e a gravidade daquilo que enfrentamos, para além da pandemia. A pandemia, por óbvio, é causada por um vírus imprevisível, de difícil controle, que surpreendeu todo mundo há mais de um ano. Mas no Brasil essa pandemia se fez muito mais grave pela deliberada ação, consciente ação por parte do governo federal comandado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, devidamente eleito que foi para o cargo. Quero fazer também referência nesse início, senhor presidente, aos colegas parlamentares, senadores, suas equipes, nossas equipes, trabalho brilhante, de muito esforço. Uma especial saudação para Jorge Cajuru, meu parceiro no mandato de segurança, que garantiu a existência dessa CPI. Senador que tem a coragem, uma forma de atuar que é reconhecida no Brasil todo, não se fez presente por conta do sistema representativo de escolha dos integrantes, que é proporcional, mas deve ser lembrado, a CPI existe também por conta da coragem de Jorge Cajuru de buscar socorro no judiciário. E aí, senhor presidente, eu peço um pequeno espaço para fazer uma referência que parece esquecida por alguns. Vivemos no sistema democrático. Numa democracia, as coisas se constroem por maioria. Aqueles que não têm capacidade e competência de formar maioria têm instrumentos à sua disposição. A CPI é um deles. A CPI é um instrumento por natureza de minoria. Aqueles que se consideram não prestigiados por relatórios, por votos, por presenças, precisam aprender a lição que a democracia ensina. Construam maioria, trabalhem, é assim que se funciona. Não é possível imaginar que com memes, mentiras e desinformação você vai dar alguma solução na democracia. Pelo contrário, você envenena a democracia cada vez mais. Essa CPI resgatou em parte, eu digo em parte porque ainda temos muito a fazer, resgatou em parte a participação popular no processo legislativo. Seguramente nenhuma outra CPI teve tanta gente ajudando, por todas as formas possíveis, em especial as redes sociais que foram veículos relevantes de desinformação, prejudicando a saúde dos brasileiros, mas ao mesmo tempo serviram para regimentar dados, provas e tantas coisas que nós vimos aqui demonstradas de forma enfática, comprovada. Ressaltar, no tocante a meu estado, Sergipe, que todos os dados solicitados através dessa CPI, que teve obstáculos para investigar, apresentamos e aprovamos requerimento para convocação de governadores de estado e a decisão do Supremo impediu que fossem ouvidos. Essa decisão foi recorrida, esse recurso de onde não foi pautado, mas isso não impediu de relacionar todas as informações referentes a Sergipe, em particular Sergipe e sua capital Aracaju, alvo de operações da Polícia Federal, alvo de investigações, de escândalos, com extremo, no caso de Aracaju, de termos um hospital de campanha, onde aconteceu um incêndio, já com indiciados pela responsabilidade, recursos que vieram também do combate à Covid. Quero destacar os governistas que atuaram na CPI. A democracia funciona assim. Girão, Heinz, Marcos Rogério, Jorginho, Fernando Bezerra, outros mais que eventualmente tenham participado, mas esses seguramente participaram de quase todas as reuniões. A democracia se faz pelo contraditório, pela discussão aberta, transparente. Todos nós crescemos dessa forma, mas ainda se respeitamos e entendemos as ferramentas que a democracia nos proporciona.
O crime que encontramos, senhor presidente, foi fartamente demonstrado. O crime central que encontramos é o crime de epidemia agravado pelo resultado morte. E aí, de novo, repiso, porque foi referido mais de uma vez por colegas senadores que me antecederam. É evidente que o presidente da República não criou o vírus, mas é tão evidente quanto que o presidente da República se esforçou diuturnamente para acelerar a propagação do vírus. E essa é uma ação consciente e confessa. Salvo engano, mais de 200 vídeos juntados aos autos, onde o presidente da República, de forma metódica, ensaiada, preparada, organizada, utilizando as ferramentas de Estado, fez com que os brasileiros se protegessem menos, acreditassem na fantasia de remédios milagrosos, questionassem, desrespeitassem medidas de contenção básicas que todos os outros países seguiram. Na distopia bolsonarista, no devaneio bolsonarista, todo o mundo está equivocado. Todos os governantes do mundo decidiram deixar morrer seus compatriotas, deixar enfraquecer suas economias, porque se recusavam a aceitar os remédios milagrosos que só aqueles seguidores fanáticos, iluminados pelo bolsonarismo, encontram. A própria exposição disso, didática, já mostra o quanto não faz sentido. Enquanto no Brasil se retardava a compra de vacinas a pretextos ideológicos, ao redor do mundo se fazia uma corrida de vacinas. E testemunhamos aqui, documentamos aqui. Isso tudo foi mais do que comprovado. E é muito claro, e os estudos que foram juntados a essa CPI apontam, que se o Brasil tivesse a conduta média dos demais países do globo terrestre, eu não estou dizendo a melhor conduta, a conduta média, nós teríamos de 120 a 400 mil mortes evitáveis. Sabe-se Deus quantos milhões de que não teriam necessidade de internação ou de atendimento médico. Eu tenho dificuldade de encontrar uma gravidade maior para isso, para fatos como esses. É uma coisa que me impressiona. E impressiona, senhor presidente, senhor relator, colegas senadores, brasileiros que nos acompanham. Me impressiona a reiteração no crime. O presidente reitera no crime. O presidente chega ao extremo de tentar atribuir a uma vacina a possibilidade de levar aquela pessoa vacinada a contrair AIDS. Isso não é aleatório. Isso é baseado na evocação de preconceitos que sabemos que a AIDS traz ainda na sociedade. O objetivo parece ser fazer com que os brasileiros sofram mais, morram mais, a pandemia demore mais tempo, a economia fique ainda mais sofrida. E eu não consigo imaginar que motivos levam um ser humano a ter essa conduta. Não consigo, pelo menos não um ser humano normal. Mas esse também é um desafio que a CPI enfrentou, e acredito que tenha enfrentado razoavelmente bem, porque é um trabalho humano, como todo trabalho humano é imperfeito, tem erros, merece reparos, mas acho que enfrentamos bem a situação de não permitir que se trate como normal aquilo que não é normal. Não é normal um presidente da República democraticamente eleito não defender a vida dos seus cidadãos. Não é normal. Não é normal você ter acesso a toda a informação disponível no Brasil, no universo, sobre a doença, formas de tratamento, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, e repetir o erro. E ofender a ciência. E agredir os adversários porque são potenciais candidatos, e agredir os prefeitos e governadores porque também têm sua autoridade, agredir esse parlamento que foi parceiro na construção de soluções. Não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer isso, mas consigo claramente entender a necessidade que temos de reagir. A democracia precisa reagir a esse tipo de conduta, porque ela não é aceitável, sob qualquer aspecto. Se com mais de 600 mil mortos um cidadão persiste na conduta criminosa, essa conduta tem que ser cessada. E a democracia e a Constituição nos ensinam os caminhos. É muito claro que é preciso que o Poder Judiciário e este Congresso Nacional adotem medidas para que o senhor Presidente da República cesse a sua conduta criminosa. Porque ela continua ceifando vidas. Ela continua prejudicando as pessoas. O Plano Nacional de Imunização para 2022 só foi divulgado depois da terceira convocação do senhor ministro Marcelo Queiroga. O senhor Marcelo Queiroga, que estava em palanques, defendendo irrigação, chegada da água, coisa que o valha, em franca pré-candidatura,
E eu tenho que ouvir aqui que parlamentares não podem ser candidatos ou pré-candidatos. Francamente, as pessoas perderam o senso. Ciência, meus colegas, não é uma questão de opinião. Ciência nunca será questão de opinião. Na ciência verdadeira, as opiniões, as ideias, as teses são expostas, são testadas, são submetidas à crítica dos seus colegas e, ao final, refinadas para que sejam reconhecidas como as melhores práticas, com conhecimento daquele momento. O Brasil provavelmente é um dos poucos países que ainda não tem um protocolo público de combate à Covid. E não tem porque o governo não quer que tenha. Porque poucos profissionais rasgam o seu diploma em troca de um cargo, como hoje faz Marcelo Queiroga, rasgando o conhecimento que adquiriu nas universidades para poder ficar sentado numa cadeira de ministro, quando muito claramente ele tem consciência de que a máscara é necessária, o distanciamento é necessário, a vacinação continua sendo necessária e a desinformação do presidente mata. Ele sabe disso, ele falou disso sentado naquela cadeira. Mas com ele sentado naquela cadeira eu alertei, chega uma hora em que o técnico tem que fazer uma escolha, se vale a pena ou não permanecer no governo, porque a política impede a técnica. A escolha que ele fez foi permanecer no cargo. E pagamos todos esse preço. Eu lamento, senhor presidente, que ainda tenhamos, no Brasil como um todo, e mais grave ainda, no parlamento, dobrando a gravidade no Senado, pessoas que não compreenderam que a gestão pública não pode ser feita com base em achismos. Não é isso que está na Constituição. É obrigação mínima conhecer a Constituição. Juramos todos segui-la. Ninguém é eleito imperador do Brasil para fazer o que dá na telha, para ceder espaço em jatinho para amigos, para passear aniversário, para fazer compras ou não fazer compras de acordo com a sua crença pessoal, para tentar fazer com que os brasileiros sigam um caminho que a ciência claramente aponta como negativo. Ninguém detém esse poder no Brasil. E eu tenho que escutar colegas, infelizmente, achando que é normal uma pessoa que ocupa um cargo de direção se assessorar com quem quer que seja, escolher as ações como bem entender, porque a votação que teve lhe daria essa prerrogativa. Não dá. Ninguém está acima da lei. Numa democracia, ninguém está acima da lei. A lei deve ser aplicada a todos. E é isso que cobramos aqui. Como deixei claro, formalizado nos autos da CPI, a minha opinião individual de indiciamento não é a mesma do senador Renan Calheiros, relator, mas foi o senador Renan Calheiros quem recebeu a atribuição de preparar o relatório, e esse relatório garantiu, muito provavelmente, a maioria de votos necessária para ser aprovado, e passa a ser o relatório da CPI, inclusive daqueles que serão derrotados, registro. Mas é muito claro que esta CPI conseguiu mostrar para o Brasil o porquê de tantas mortes que seriam evitáveis, o porquê das escolhas que fizemos. As propostas legislativas trazidas aos autos são diversas, tentam atacar essas dificuldades. Vão desde uma PEC que garanta a apuração por parte do Senado das condutas de governadores, é importante. As assembleias legislativas muitas vezes não têm autonomia para fazer essa apuração. Falo pelo meu Estado. Sergipe conseguiu reunir as assinaturas para a CPI e uma assinatura foi retirada, pós-protocolo. É importante que você tenha uma condição de equilíbrio. A gente sabe que no Estado talvez seja mais difícil. Medidas para combater fake news, para garantir financiamento adequado do SUS, para garantir o respeito à técnica, para garantir respeito à Constituição, isso tudo está sendo produzido. A CPI deixa frutos. Mas se puder deixar uma coisa de lastro, que essa coisa seja respeito por quem morreu e que não pode estar aqui se defendendo, pelos tantos que ainda vão morrer, porque essa doença não foi embora. E o governo se recusa a treinar profissionais, a capacitar as pessoas para enfrentar, a estabelecer um protocolo mínimo, a estabelecer uma estratégia racional de combate à doença. Ainda hoje, no final de 2021. Que o Brasil tenha, senhor presidente, senhor relator, a felicidade de escapar dessa armadilha que nós criamos democraticamente e que consigamos fazer isso dentro das regras da democracia. É o que eu desejo, deixando para todos um abraço. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, senador Alessandro Vieira, e pelas contribuições que foram vastas ao relatório dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive destacada pelo senhor relator no texto do relatório.
Com o retorno do senador Luiz Carlos Reis, Sua Excelência já se encontra? Não se encontrando, então passo para a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente,